Olá, seguidores de O Liberal, eu sou Jéssica Nascimento, repórter de Política e Economia, e hoje nós estamos aqui, vamos entrevistar a presidente da Embrapa, Silva Massuá. Bem-vinda, presidente, obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por aceitar a entrevista. Bom dia a todos e a todas, a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Agradeço aí, Letícia, pela oportunidade de estar aqui com vocês no O Liberal. Excelente. Presidente, para a gente começar a nossa entrevista, que é o tópico mais importante. A Grizonde se apresenta como um espaço voltado à agricultura sustentável e às tecnologias de baixo carbono. Quais são as principais inovações que a Embrapa pretende destacar nesse ambiente durante a COP30 e como elas dialogam com as metas globais de redução de emissões? Sim, a Grizonde é a Casa da Agricultura Sustentável, onde a gente vai estar mostrando os diferentes tipos de tecnologias que a gente tem desenvolvido, né, na agricultura brasileira, pensando nessa agricultura de baixo carbono, e mais do que isso, né, como que essa nossa jornada, como que nós estamos planejando, né, essa transição cada vez mais para uma agricultura mais sustentável e mais resiliente às mudanças climáticas. Dentre as tecnologias, nós vamos estar apresentando primeiro as diferentes agriculturas, acho que é importante ressaltar isso. A Embrapa, ela trabalha com diferentes públicos, né, o pequeno, médio, grande produtor, ela trabalha com comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, e nesse espaço da Grizonde nós vamos estar mostrando o trabalho que a gente faz há mais de 50 anos com esses diferentes públicos. Então, a gente vai estar mostrando desde cultivares mais resistentes a estresse hídrico, né, que é importante, né, vendo o contexto aí das mudanças climáticas, né? Então, cultivares também resistentes a pragas e a doenças, e aí para diferentes cultivares, né? A gente está falando de arroz, de feijão, a gente está falando de mandioca, de banana, fruticultura, né? Mas a gente está falando também de uma carne de baixo carbono, desenvolvendo já no contexto do café de baixo carbono. Então, o que a gente vai mostrar? Né, quais são os protocolos, quais são os sistemas de produção mais adequados para você desenvolver, por exemplo, um café de baixo carbono, um leite de baixo carbono, como a Embrapa. O que a Embrapa fez? Ela fez um estudo dos diferentes sistemas de produção para diferentes culturas nos últimos 50 anos, né? E aí, como que a gente pode traçar essa jornada para uma agricultura de baixo carbono? Então, a gente levanta esses protocolos, né? Isso tudo está sendo discutido no âmbito de um programa maior do governo federal, que é o Caminho Verde Brasil, que é um programa nacional para conversão de áreas degradadas no país, porque nós temos aí o desafio, né, de aumentar a nossa produtividade, mas sem derrubar nenhuma árvore, quer dizer, produzir e preservar ao mesmo tempo, esse desafio de preservação dos recursos naturais. Então, a gente tem essa trajetória. Como que a gente pode fazer isso? Associar essas tecnologias que a gente está desenvolvendo na Embrapa com políticas públicas, e aí o Caminho Verde Brasil vem nesse contexto, como a gente incentiva os produtores rurais a usar mais essas práticas sustentáveis, né? Então, a gente fez aí um mapeamento também no país, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares têm um nível de degradação médio ou severo, e daí e muitas dessas áreas têm aptidão agrícola. Então, a gente tem trabalhado também nesse programa como incentivar que os produtores levem essas práticas mais sustentáveis. Aí vai desde do plantio direto, aplicação, sistema, uso de bioinsumos, né? A Embrapa também, além do roadmap de agricultura de baixo carbono, ela tem um roadmap, uma jornada para produtos de base biológica, então bioinsumos, né, biofertilizantes, né, como que a gente está fazendo essa transição para produtos de base biológica, né, que é complementar ao que a gente vem fazendo hoje na agricultura e cada vez deve ser mais incentivado. Então, também nós vamos estar mostrando vários produtos, né, de base biológica, tanto para estimular a produtividade, mas também para controle biológico. E vamos também estar mostrando os sistemas integrados, os sistemas agroflorestais que a gente trabalha aí na Amazônia há mais de 50 anos, né? Por exemplo, cacau com açaí, com dendê, como que a gente faz esse trabalho, né? Visando indicadores de sustentabilidade,
ambientais, econômicos e sociais. Então, a Embrapa tem essa preocupação, cada tecnologia que ela gera, né, de trabalhar com esses indicadores. Então, quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, né, integração lavoura-pecuária-floresta, que a gente trabalha já, né, com esses modelos. Então, a gente trabalha com os indicadores, como que a gente pode aproveitar a matéria orgânica, né, que você planta uma soja, depois você põe um milho lá, né, quando você colhe a soja, o milho, depois uma braquiária ali, uma pastagem, que você vem com os animais, muitas vezes cercado por florestas, diferentes tipos de espécies florestais, e aí você pode trabalhar com esses indicadores, né? A gente tem estudado isso nos últimos 15 anos, e a gente levantou alguns dados importantes, por exemplo, pegando esse exemplo do ILPF, que vai estar sendo demonstrado na Grizone, né? Em 15 anos a Embrapa estudando, ela viu que você fazendo um ILPF, adotando as práticas sustentáveis, você consegue sequestrar 30 quilos de carbono por árvore por ano, enquanto só a restauração é 20 quilos de carbono por árvore por ano. O que quer dizer isso? 30% a mais, né? Então, esse tipo de dados, informações, nós vamos estar trazendo também para a COP30. Além de cultivares, então vai ter as vitrines físicas para a gente mostrar isso, vão ter mais de 400 palestras com esses temas, com instituições nacionais e internacionais, discutindo essas diferentes agriculturas, né? Eu acho que é importante, o Brasil é muito lembrado como referência, né, em agricultura tropical. Nós passamos aí de importador para grande produtor, exportador de alimentos, principalmente grãos, carne, né? Mas é importante lembrar que nós temos o desafio da inclusão socioprodutiva dos pequenos e médios produtores. E nós estamos trazendo projetos nessa linha também, né? Porque hoje 77% dos produtores rurais, no contexto de 5 milhões, né, de estabelecimentos rurais, são pequenos e médios, 77%. Então, o desafio no Brasil é muito grande, né? E como a gente pode incentivar, né, os pequenos e médios cada vez mais também a adotar essas práticas sustentáveis? Primeiro, mostrando para eles como... Então, a gente vai estar trazendo projeto Semear Digital, a Ter Mais Digital, né, para mostrar para os produtores rurais, né, trabalhando com associações, com comunidades, que primeiro, né, a gente precisa entender quais são as demandas deles, eles precisam entender como as novas tecnologias digitais, podem ajudar eles a reduzir custo, melhorar o sistema de produção, trazer um sistema de produção mais sustentável do ponto de vista ambiental e social, além do econômico, trazer até um selo de sustentabilidade. Então, nós estamos trazendo esses diferentes tipos de tecnologias para mostrar na Grizone. Um dos focos da Grizone é a segurança e soberania alimentar, com ênfase em culturas, né, adaptadas às mudanças climáticas. Que avanços concretos a Embrapa já alcançou nesse campo e de que forma essas pesquisas podem beneficiar diretamente os produtores da Amazônia? Olha, tem várias, como eu já até comentei, né, acho que na primeira fala, mas assim, só reforçar, tem várias tecnologias que a gente está trazendo e apresentando, que tem foco, muitos, né, para ser adotado no Brasil como todo, mas tem algumas específicas para a Amazônia, né? A gente colocar um outro exemplo, que a gente vai estar apresentando, o sistema Guaxupé, com produção de leite de corte, que a gente trabalha há mais de 25 anos na Amazônia, né? Colegas nossos, pesquisadores que trabalham aí há 50 anos na Amazônia, nos últimos 25 anos, eles têm trabalhado com consórcio de gramíneas e leguminosas, né? E eles mostram também com estudos que se você trabalhar com esse modelo, você reduz, né, a emissão de gases de efeito estufa em 36%. Então, isso mostra essa pecuária de baixo carbono, essa pecuária sustentável, né? Como a gente, usando modelos adequados, né, a gente consegue reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, né, contribuir aí para a redução das emissões, né, para os compromissos, né, para o NDC do nosso país. Então, a gente vai estar levando, né, como o sistema Guaxupé, né, o café de baixo carbono, que é desenvolvido aí na Amazônia, né, o café robusta, amazônico, qual o modelo do sistema de produção.
Então, nós vamos estar trazendo também outras alternativas para as comunidades locais, né? O sisteminha, que eu falei do Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que é um sistema que trabalha com grãos, né? com pastagem. Aí tem o sisteminha, que é para pequeno produtor, que ele pode ser implantado, inclusive, numa pequena propriedade, né? Então, ele pode ter um tanque para cultivar peixes, né? Reaproveitar aquela água do tanque, né? Para irrigação, irrigar as hortaliças dele, né? Pode ter também um galinheiro para criar galinhas, produzir ovos. Então, tem todo um sistema integrado que a gente também oferece como alternativa para melhorar a renda do pequeno produtor, né, das comunidades locais da Amazônia também. Vai ter um exemplo desse sistema montado dentro da AgriZone para eles poderem entender como funciona, né? E aí, além disso, mostrar como você faz reuso de água, como você reaproveita os recursos naturais, né, para ajudar a melhorar os indicadores ambientais. Então, são alguns exemplos que a gente tem, né? Além de produtos de base biológica, né? Bioinsumos, né? Por exemplo, tem um produto que a Embrapa trabalha, né? Que ela identificou uma bactéria do Mandacaru, lá da região do Nordeste, né? Vamos colocar um outro bioma que precisa cada vez mais de tecnologia, né? A gente identificou uma bactéria e desenvolveu um produto para estimular o crescimento de plantas, né? Então, você vê o crescimento, por exemplo, em milho, a raiz crescendo muito mais, né, quando você utiliza esse produto, esse bioestimulante, né, que foi desenvolvido pela Embrapa. Então, são várias dessas tecnologias que a gente vai estar mostrando, sim. Sem dúvida. Presidente, foi formulado um documento da Embrapa ao presidente da COP30 que posiciona a agricultura como solução da crise climática. Como a Embrapa chegou a essa conclusão? Justamente pelo que a agricultura brasileira ela tem um diferencial, né? Hoje nós chegamos até aqui, né? Mas nós temos muito mais para fazer, vamos dizer assim. A gente entende que a gente pode contribuir muito mais, tanto para com uma dupla solução, né, para mudanças climáticas. Primeiro que nós precisamos, a agricultura brasileira ela é muito vulnerável também às mudanças climáticas, né? Você vê esses eventos extremos, como a seca aí no norte, né, enchente no Rio Grande do Sul no ano passado, tudo isso influencia as mudanças climáticas, a agricultura brasileira. Então, ela é vulnerável à mudança climática, então ela tem que desenvolver tecnologias para adaptação às mudanças climáticas, como esses exemplos que eu dei, e cultivares mais resistentes a estresse hídrico, né, por exemplo, mas ela também ela pode fazer tudo isso com uma agricultura de baixo carbono, que é isso, com esses protocolos, com essas práticas mais sustentáveis, trazendo as práticas de uma agricultura regenerativa, né, que o Brasil hoje já tem várias dessas práticas sendo utilizadas do ponto de vista da pesquisa, sendo utilizadas por alguns produtores, mas isso pode ganhar mais escala, né, para trazer essa agricultura como parte da solução das mudanças climáticas. Então, nós vamos estar trazendo tudo isso e estimulando cada vez mais os produtores rurais, porque eu digo também que o sucesso da agricultura brasileira, ela depende de 4 pontos, né? O primeiro é ciência e tecnologia, que envolve a Embrapa, as universidades, os órgãos estaduais de pesquisa, a parceria público-privada. O segundo pilar é a capacitação. Então, o Brasil, a gente tem que trazer, né, essas tecnologias têm que chegar para o produtor rural. Então, a gente tem que trabalhar mais junto com a extensão rural, pública ou privada, né, para poder levar essas tecnologias. O terceiro pilar é políticas públicas associadas, né? Então, o Brasil, há mais de 30 anos, a gente já trabalha com uma política pública que é o zoneamento agrícola de risco climático para 44 culturas. Lá tem para mandioca, para feijão calpi, né? Você faz o zoneamento, o que plantar, qual cultivar, onde e quando, né? Isso aí diminui seu risco na produção. São tecnologias que a Embrapa trabalha há mais de 30 anos, né? Subsidia políticas públicas como o crédito rural,
né, o Plano Safra, mas também o Pronaf, né? Então, tudo isso, que é o Programa da Agricultura Familiar, então, tudo isso está interligado. E a gente tem que fazer vamos dizer, nessa nossa fase, né, a gente vê a COP30 como um marco, né, para inaugurar, cada vez mais, mostrando nessa nova fase dessa agricultura cada vez mais sustentável, que ela pode sim fazer parte para a solução, dando mais escala nessas tecnologias que a gente tem, né? E aí, esses diferentes produtores rurais, né, que a gente coloca, desde o pequeno até o grande produtor rural, ele tem que ser incentivado a utilizar essas tecnologias. E é esse também o nosso trabalho junto, né, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, para que a gente possa, né, levar motivar os produtores rurais a cada vez mais a utilizar essas tecnologias. E aí sim, fazer parte da solução, parte da solução das mudanças climáticas para o Brasil, para o cinturão tropical do planeta, né, e para o planeta. Sem dúvida, presidente. Para finalizar a nossa entrevista, além da AgriZone, qual vai ser a participação da Embrapa na COP30? Nós vamos participar de vários debates também na Blue Zone e na Green Zone, tá? Além da AgriZone, então tem especialistas da Embrapa discutindo, né, agricultura regenerativa, discutindo pecuária sustentável, agricultura de baixo carbono, né? Vamos estar apresentando os nossos lançamentos, por exemplo, a plataforma Solo BR, que é uma plataforma que preocupa com a saudabilidade do solo, porque tudo isso que a gente está falando, a agricultura começa, né, com a saúde do solo. Então, a gente vai estar apresentando também tecnologias que a Embrapa tem desenvolvido, preocupado com essa questão da saúde do solo, né, pecuária sustentável, agricultura de baixo carbono, vamos estar lançando a carne de baixo carbono, né, trazendo diretrizes para outras, né, como soja, leite, café, outras culturas de baixo carbono. Vamos estar mostrando e vamos estar apresentando isso também na Blue Zone, né, para os outros países. Vamos estar discutindo, né, como trabalhar, como produzir e preservar ao mesmo tempo, né? Então, a gente está trazendo, mostrando o programa, né, de Caminho Verde Brasil, né, esse programa que a gente tem desenhado junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, junto com o nosso ministro Carlos Favaro, como que a gente vai cada vez mais trabalhar com esse futuro da agricultura brasileira mais sustentável. Então, eu acho que é um momento, a gente entende que a COP30, ela, na verdade, é um momento para iniciar um novo ciclo, né, da agricultura brasileira, né, onde a gente mostra que a agricultura brasileira ela é uma potência, né, agroambiental, ela vai muito além, né, do que a produtividade em si. Ela é uma potência agroambiental e não existe, né, polaridade entre produzir e preservar. Pelo contrário, né, a gente pode, sim, cada vez mais produzir e preservar ao mesmo tempo. O Brasil tem tecnologia para isso, né? O Brasil tem área, tem hoje essas áreas para ser convertidas, né, 40 milhões de hectares, que a gente pode aumentar a produtividade com tecnologias mais sustentáveis para os diferentes públicos, né, diferente público da Amazônia, do Nordeste, né, na Caatinga, completamente diferente. Então, a gente tem, né, no Centro-Oeste brasileiro, no Sul, no Sudeste, são realidades diferentes, onde o Brasil tem, sim, né, tecnologias para diferentes regiões do país, né, para aumentar a produção e a produtividade e contribuir, né, para garantir, primeiro, a segurança alimentar no nosso país. Nós temos que, cada vez mais, diminuir a nossa insegurança alimentar, né? O Brasil, saiu pela segunda vez do mapa da fome, segundo, né, a ONU, a FAO, então a gente tem trabalhado para isso, né, essa missão de garantir a segurança alimentar, mas a gente tem também que garantir essa segurança alimentar com os indicadores de sustentabilidade, não só econômicos, mas ambiental e social. É importante dizer que sustentabilidade envolve os 3 pilares, né? O ambiental, o econômico e o social, porque só assim na Amazônia a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais, né, as comunidades, a gente integrar esses indicadores e essas tecnologias que a gente está trazendo, né, para a Amazônia, para o mundo todo, para mostrar. E tudo isso contribui, né, para garantir a segurança alimentar no mundo,
né? Hoje nós sabemos que até 2050, segundo dados da ONU, seremos aproximadamente 9 bilhões de pessoas, precisa aumentar a produção de alimentos no mundo. Então, a agricultura, como eu falei, ela é, né, essencial para a produção de alimentos, né? E ela é essencial trabalhar nesse sistema de produção para que ele seja mais sustentável, cada vez mais sustentável, adotando mais práticas sustentáveis para contribuir, né, com a diminuição das mudanças climáticas, né, com o impacto das mudanças climáticas. Então, nós estamos... e garantir, né, a paz. A agricultura ela tem um papel fundamental, né, que é garantir a produção de alimentos, que tem uma missão maior, que é garantir a paz, né, entre as pessoas, a paz mundial. Isso é importante o pessoal entender, a importância da agricultura para a produção de alimentos, para garantir a paz entre nós todos, né, do mundo, né? Então, a gente está trazendo tecnologias concretas para adaptação às mudanças climáticas e, consequentemente, para mitigação às mudanças climáticas. Eu acho que e aí passa, né, por novas tecnologias que o Brasil já está avançando, como a biotecnologia, a edição gênica, a automação, a agricultura de precisão e digital, né? Essas tecnologias também vão ajudar a melhorar essa produtividade, né, de maneira mais sustentável. Então, é essa missão maior que a gente está com a Grizone aí. Estou chegando hoje aí em Belém para que a gente possa, né, cada vez mais mostrar para todos a sustentabilidade da agricultura brasileira, da agricultura tropical e, mais do que isso, o Brasil tem um papel importantíssimo, trazer todo esse conhecimento, né, que foi desenvolvido nos últimos 52 anos, né, trazer isso daí para trabalhar no cinturão tropical do planeta, na cooperação sul-sul, né, aí entra a África, o sul asiático. O Brasil tem muito que colaborar, né, com essa transferência de tecnologia. É lógico, aprender também, acho que é muito importante, a gente estando aí na Amazônia, trazer como que é importante ligar a ciência com com também, né, todos os saberes tradicionais das comunidades locais. Isso faz parte, né, complementando, a gente estuda também, né, como integrar a ciência com os saberes tradicionais aí da Amazônia e de outros biomas brasileiros, e esse é o diferencial também na nossa agricultura brasileira, né, dos 6 biomas brasileiros, e a gente traz isso para discutir com o mundo todo. Acho que é uma oportunidade única, né, da gente estar mostrando isso para o mundo todo. Excelente. Essa foi a entrevista com Silvia Machuá, presidente da Embrapa. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela entrevista, presidente.